TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo todos vocês que nos assistem pela TV Manaim, pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube ou também através do canal, do perfil do Facebook da Rádio Manaim. Eu saúdo vocês que nos assistem por essas mídias e vocês que nos ouvem agora pela Rádio Manaim com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, que é este encontro semanal que nós temos para tratar de assuntos doutrinários e que tem sido uma bênção para todos aqueles que têm acompanhado. E hoje nós estamos começando um tema novo, um novo momento onde nós vamos falar sobre a Carta de Judas. É um tema muito interessante para você conhecer. E para tratar deste assunto, nós estamos aqui mais uma vez. Eu recebo o pastor Amadeu Loureiro. Amadeu, seja bem-vindo. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Josias. É sempre bom estar aqui de volta. Amém. Muito bem. Dentro da Carta de Judas, nesse tema da Carta de Judas, nós vamos ter como texto base para esta edição o capítulo 1, verso 3 do livro de Judas, que diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Pastor Amadeu, quando nós tratamos da Carta de Judas, nós temos diversos aspectos que são abordados e eu queria que você fizesse uma introdução, né? Porque é uma epístola, é uma carta, é um livro pequeno, né, na Bíblia e que eventualmente muitas pessoas não sabem nem o que ele aborda. Então, como é que a gente poderia situar os irmãos que estão nos ouvindo e nos assistindo na Carta de Judas? O que é importante em todos os livros, né, da Bíblia é o comportamento profético de todos eles. Eles estão inseridos dentro de um contexto profético, né? Você não... aquilo que a gente sempre bate na tecla, o pastor Reduti também fala muito sobre o contexto. Para nós não é um capítulo, o contexto para nós é todo o conteúdo da palavra. A Carta de Judas não é diferente. Apesar de ser apenas um capítulo, é uma carta que tem um comportamento profético interessante, muito interessante. Do ponto de vista da história, alguns dizem que essa carta foi escrita mais ou menos no ano 65. Se você for pensar, 65, 67, quer dizer, o auge da perseguição, o auge do martírio da igreja. Ano 65, o Império Romano, Nero, que foi terrível, poxa, né? O ano 65 do Império Romano já era Nero. Quer dizer, a igreja vivia um dos momentos mais dramáticos na sua perseguição. Quando ele faz a colocação do livro na sua carta, ele coloca uma série de... ele faz uma sequência que parece totalmente divorciado do tempo que ele está. Apesar de ter algum significado. Por exemplo, ele diz assim: procurando eu escrever-vos com toda a diligência, ou seja, com todo cuidado. Então ele começa a escrever assim: procurei escrever com todo cuidado, né, a respeito da salvação comum. Aí você diz assim, mas a salvação comum, por que ele está escrevendo a uma igreja martirizada, uma igreja sofrida, uma igreja das arenas, uma igreja perseguida, das cruzes, das fogueiras. Então, naquele momento ali, ele está vivendo aquele momento. Provavelmente, nessa época aqui, talvez recentemente Pedro já tenha morrido, né? Ele dá essa sequência. Então ele diz assim, escrever com cuidado, né, de forma diligente a respeito da salvação comum. Quando ele coloca salvação comum,
isso que é bom que se entenda, ele está colocando a salvação, não era individual, entendeu? Ele está colocando a salvação do povo, da igreja. Quer dizer, o projeto de salvação, que era o mais importante para a igreja. Quando ele mostra toda a preocupação da igreja como um corpo. Entendeu? Então, salvação comum era salvação no corpo. Então, eles tinham que estar cada vez mais ligados, porque eles não tinham nenhuma condição de sobreviver de forma isolada. Porque, na verdade, toda a ação do adversário na igreja primitiva era destruir o projeto. Que havia um projeto em andamento. O projeto já estava estabelecido. Havia um projeto em andamento. Então, o que acontece? O adversário ele tenta destruir a igreja, destruir a doutrina, acabar com tudo. Se o projeto se a coisa caminhasse de forma isolada, era fatídico para a igreja. Então, a salvação é comum. Então, vocês têm que estar todos juntos. Que a igreja ela vai subsistir, ela vai sobreviver dessa forma, no corpo. Então, diz assim, a batalhar, quer dizer, a salvação comum e a batalhar pela fé. Entendeu? Então, batalhar pela fé. Por quê? Porque o que sustentaria a igreja naquele momento era a fé. Mas era uma coisa muito, como se diz assim, muito estranha, porque você tinha a fé, era uma coisa, como diz assim, misteriosa. Como é que aquele povo ia para as arenas, para as cruzes, para as fogueiras, defendendo uma fé de alguém que eles não viram? Porque Jesus não aparece a todos, ele aparece que depois da ressurreição, ele aparece apenas aos 120, menos de 120 pessoas, que foi a igreja. Aos demais não. Jesus se revela fora dos 120, depois do Pentecoste, pela operação do Espírito Santo. Então, a fé daquele povo que morria nas arenas, aquele povo não viu Jesus. Não teve contato pessoal, físico com Jesus. Toda a experiência daquele povo era pela operação do Espírito Santo, era a pregação dos apóstolos, e eles creram pela operação do Espírito Santo. Aquilo era um mistério, poxa. Então, essa fé era totalmente diferente, ela era misteriosa, é por isso que se admiravam de que eles morressem na arena daquela forma, glorificando e sem reclamar e tudo mais, que havia naquele povo uma fé que era uma coisa misteriosa. Então, esse mistério da fé, é por isso que hoje, quando nós falamos de fé, nós nos reportamos à igreja primitiva. Porque a fé da igreja primitiva, Josias, ela não se confundia com crer. Porque ela não tinha nada a ver com crer. Porque para crer, eles teriam que ver. E depois a própria palavra, né, as cartas ensinam sobre, né, aquele que né, a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Então é um mistério. Então, eles tinham que batalhar por essa fé. De que forma eles iam batalhar por essa fé? Eles tinham que batalhar para que o Espírito Santo continuasse operando na vida deles. Porque a única maneira dessa fé sobreviver na vida deles era a operação do Espírito Santo, mais nada. Não tinha nenhuma razão, não tinha nenhuma forma racional, filosófica, porque naquela época a filosofia já existia, não é? Havia ainda a própria o conhecimento da filosofia, né, dos gregos e tudo mais. Essa fé filosófica existia, essa crença filosófica existia, o paganismo dominava o mundo, mas aquela fé era diferente.
Entendeu? Então o Judas escreve a batalhar por essa fé. Entendeu? De forma diligente a batalhar por essa fé que foi dada aos santos, olha só. Então, essa fé não estava fora da igreja, porque a palavra igreja, né, significa eclesia, chamados para fora, quer dizer, então aqueles que foram chamados para fora do mundo, quer dizer, fora daquela tradição religiosa, de tudo aquilo que acontecia. Então a fé foi dada a esses, os santos, os separados. Então ele diz assim, batalhar pela fé que foi dada aos santos. De que forma essa fé foi dada aos santos? Pela operação do Espírito Santo. Então ele está exortando a igreja a batalhar pela operação do Espírito Santo na vida da igreja. E essa contextualização que você está colocando, que está na palavra, há um aspecto também aqui, é que a fé foi dada aos santos. Ela não foi gerada a partir dos santos, ela não foi gerada, ela é geradora, ou seja, e outra, ela foi dada, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é uma bênção, é um dom, é um presente, é uma ação do Senhor na vida deles e eles devem batalhar para preservar isso. Agora, se nós aplicarmos, se nós trouxermos esta experiência, essa abordagem feita por Judas, só um detalhe que esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes que traiu Jesus, que é Judas, irmão de Tiago. Né? Então, só alguém que pode estar assistindo, né? Mas Judas escreveu antes, não, isso aqui que você falou, anos 64, 65, né? Já depois que Judas tirou a sua própria vida. Já tinha se enforcado. Mas quando a gente traz esse aspecto que o apóstolo Judas escreve à igreja, aos santos, né, para a nossa realidade hoje, faz uma comparação com aquilo que se vive, que o cristianismo vive. Nós podemos dizer que a fé hoje está em crise, ou seja, que essa palavra ela é extremamente adequada aos nossos dias em consideração aquilo que se vive, que o cristianismo vive hoje? Sim. A igreja primitiva, ela teve uma... Porque toda a ação na vida, naquela luta da igreja, era o adversário contra ela. Não é? Quer dizer, as forças que se voltavam contra ela, para destruir o projeto totalmente. Então, quando você chega... Vamos pegar isso e trazer para os nossos dias. Qual a fé que está descrita aqui? A fé que está descrita aqui, ela não é... Isso está claro nesse versículo. Essa fé, ela não é da razão. Tanto que ele diz que foi dada aos santos. Aos santos. Quer dizer, alguém deu essa fé aos santos. Quem deu essa fé aos santos? O Espírito Santo. Entendeu? Essa fé, ela não é autogerada, ela não é racionalmente gerada, quer dizer, ela não é criada no homem, ela é dada ao homem. Então ela não é do homem, não é própria do homem, foi dada a ele. Mas a que homem? Ao santo. Entendeu? Isso está claro nesse versículo. Batalhar pela fé que foi dada aos santos. Então hoje, hoje, o que são os santos hoje? São os separados, do mesmo jeito. E quem dá essa fé? Quem dá essa fé é o Espírito Santo. Veja, por que o cristianismo hoje está em crise? Isso é claro, assim, é de uma clareza assim... não precisa nem de ser espiritual para entender isso, mesmo aqueles que analisam a religião como alguma coisa de objeto de estudo científico, coisa parecida. O grande problema do cristianismo hoje é a fé. Né? Então, mas que fé? É essa fé aqui. O problema do cristianismo hoje é essa fé aqui. Mas por que o problema do cristianismo hoje é essa fé aqui? Porque essa fé aqui é uma operação do Espírito Santo. E quando o homem se aparta do Espírito Santo, quer dizer, ele coloca o Espírito Santo de lado,
deixa de ter esse contato com o Espírito Santo, esse tipo de fé aqui desaparece. Aí ele começa a raciocinar como fé. Então ele coloca a fé dentro do aspecto racional. A fé no aspecto racional, ela pode às vezes se confundir com superstição ou com misticismo, não é? Aquelas coisas de transcender. Não? Por quê? Aí ele se perde nisso. Quando ele se perde nisso, ele se confunde. Aí vem os argumentos próprios da razão. Não, a Bíblia foi escrita por um determinado tempo. A Bíblia precisa ser repensada. A Bíblia precisa ser escrita novamente, sei lá, uma série de coisas. Tudo isso é porque essa fé, dentro desse cristianismo histórico, ela está totalmente divorciada do Espírito Santo. Então, ela se afastou da graça. E Paulo diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Então, isso aqui hoje, aí você vê hoje, tudo isso que gira em torno do cristianismo hoje, da crise do cristianismo, do afastamento do cristianismo das pessoas, entendeu? Que as pessoas falam de Cristo, mas não vivem aquilo que o Evangelho pregou, né? Então, todo esse afastamento das igrejas, o desaparecimento disso aí, por quê? Porque há esse afastamento dessa fé aqui, porque essa fé aqui é uma operação do Espírito Santo. Você deixou de ter o contato com o Espírito Santo, quer dizer, você se afastou do Espírito Santo, essa fé desapareceu, poxa. Muito bem, agora, você colocou, contextualizou a carta do ponto de vista do momento histórico em que ela foi escrita. Essa carta direcionada a uma igreja que estava sendo perseguida, que estava sendo levada às arenas, naquele momento do início da igreja primitiva. Agora, quando a gente traz esta expressão e este conselho, esta orientação que o apóstolo escreve aqui para os nossos dias, e aí eu vou aproveitar e vou trazer aqui um texto para que você possa associar uma coisa a outra, que está em Lucas capítulo 18, verso 8, que diz assim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio, para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. E aí a expressão que eu quero trazer aqui. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Como é que a gente pode associar esse momento, profeticamente, esse momento da igreja primitiva, com o momento que nós vivemos hoje? A fé ali, essa fé descrita aí. Entendeu? Quando o Filho do Homem tiver que voltar, né, a profecia aí diz o seguinte, porventura achará fé na terra. Que fé é essa? Entendeu? Essa fé que é a fé genuína, que é a fé que há uma coisa que nós temos que entender com clareza, e a gente fala às vezes até de forma didática para ensinar. O cristianismo confundiu fé com crer. E não é. Não é? O crer não é aquilo que a igreja, ela dogmatizou isso. Ela dogmatizou a fé como sinônimo de crer. Aí entrou tudo que você... Todas as variantes da fé como sinônimo de crer. Aí você criou os chamados santos, os padroeiros, aquelas coisas todas, que na verdade eram um resultado do paganismo dentro do cristianismo. Então, essa fé não tem nada a ver com a fé genuína, porque crer, a Bíblia diz que os demônios creem e estremecem. Aí você diz assim, mas Deus deu a graça aos demônios de crer? Não. Então os demônios creem, mas não têm fé. Por quê? Eles não receberam isso. Então a fé é dada aos santos, e eles não são santos.
Entendeu? Então, qual o problema hoje? Essa fé descrita aqui é a fé que falta hoje. E a crise do cristianismo hoje, porque essa fé desapareceu. Por que essa fé desapareceu? Porque o Espírito Santo parou de operar neles. Então esse cristianismo, ele virou um cristianismo histórico. Então rotular de uma religião, de uma coisa parecida, ou social, ou ideológico, enfim, não tem nada a ver com o cristianismo, com isso aqui que é profético. Esse cristianismo aqui é profético. É do evangelho eterno, que é o projeto. Você está entendendo? Uhum. Então, assim como Judas escreve a batalhar pela fé lá na igreja, porque ela estava morrendo nas arenas, a morte hoje é espiritual. A destruição é espiritual. Porque o adversário está atingindo a mente, destruindo a fé na mente do homem. Por quê? Fazendo com que o homem se afaste de Deus, se aparte de Deus. Então você começa a criar conceitos. É aquilo que a gente diz lá no seminário. A fé na razão é a própria razão sem fé. Entendeu? É exatamente o que ele está dizendo aqui. Então, esse texto que você leu, essa crise da fé hoje é um sinal evidente da segunda vinda de Jesus. Porque a fé que está aí, que está aqui, e que ele está mencionando aí. O mundo que está aí hoje não tem essa fé. Por quê? Porque essa fé da razão, entendeu? Daquilo que ele imagina. É por isso que está em crise. Você vê as igrejas se acabando, isso desapareceu. Mesmo há 30 anos atrás, eu fui a uma reunião nos Estados Unidos com um grupo de líderes pentecostais e tal, e o Senhor tinha dado uma revelação e eu li a revelação para eles, entendeu? E o Senhor disse assim: os movimentos pentecostais, quando perderem a bênção do Espírito Santo, vão se tornar místicos e supersticiosos. Entendeu? Então, o que é... olha só, o que é a fé mística e supersticiosa? Ela é puramente materialista. Se eu creio que esse copo de água vai me fazer algum benefício, entendeu? Espiritual, eu estou colocando o material aqui. Entendeu? Aí eu estou começando a crer na água que está aqui. Então, eu coloco toda a minha fé naquilo que é material. Essa não é a fé genuína. Entendeu? Então, é por isso que hoje você vê essa fé em crise. Muito bem. Bom, nosso tempo para essa edição já se esgotou, mas a gente vai continuar nas próximas semanas, tratando da carta de Judas. Um abraço. A paz do Senhor. Paz do Senhor, Deus. Muito bem. A gente chega então ao final de mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, já convidando você para estarmos juntos na semana que vem com mais uma edição tratando desse assunto da carta de Judas, que você já viu que é um assunto interessantíssimo, importantíssimo para nós entendermos aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nós nesse momento que nós vivemos, o momento atual vivido pela igreja, quando esperamos a breve volta do Senhor Jesus. Eu quero mandar um abraço para todos aqueles que nos assistem pela TV Manaim, pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, ou você que nos assiste pela página do Facebook da Rádio Manaim, e também para você que nos ouve pela Rádio Manaim. Deus abençoe, uma boa semana a todos. Se Deus quiser, quinta-feira estaremos de volta, Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno.